Nós vamos profetizar semana de vitória, chave sendo virada, processo sendo assinado, vidas sendo transformadas, a bênção nos acompanhando. Nós não vamos precisar pedir, o Senhor vai dar. Grandes coisas vai fazer o Senhor para nós essa semana. Livramento na nossa família, livramento na nossa casa, vidas sendo restauradas, corações perdoando. É isso que nós temos que profetizar. E eu, a partir desse final de semana, que eu fiquei muito com Deus esse final de semana, até me ausentei de algumas conversas às redes sociais. Por quê? Porque eu queria ouvir mais de Deus, eu queria mais direção de Deus para minha vida. Não é por estar triste, não é para estar atribulada, não. É justamente por eu estar em paz com Deus que eu me ausentei. Para quê? Para mim não ter interferências, para mim ficar ligada no que Deus queria para mim essa semana. Então, às vezes a gente faz aquilo que eu sempre falo, você está ali, de repente você vai para aquela BR ali, você está na BR 110, você tem que ir para 40, 30, para que dar uma desacelerada, Beth. Eu não vou poder desacelerar nessa BR de 110, então eu tenho que ir para o acostamento, nem tanto, ainda é perigoso, então vai para a marginalzinha ali, ó, vai ouvir a voz de Deus, fique em silêncio, se guarda, se proteja. E Deus falou grandemente comigo esse final de semana, me deu muita direção. Nós precisamos disso, meus irmãos. E esse final de semana o Senhor falou, profetiza. Profetiza na sua casa, profetiza no seu trabalho, profetiza nas suas lives, profetiza, profetiza, profetiza nessa semana que vai começar. Chaves sendo viradas. Sabe aquilo que você vem pedindo aí ao Senhor, ó? Ele pode virar essa chave essa semana, por que não? Ele pode te entregar a caneta dourada para você assinar aquele documento, por que não? Ele pode fazer vender aquilo que está travado, por que não? Ele é Deus do ouro e da prata. Ele é o Deus que faz o milagre acontecer. Então, às vezes, quando nós nos recolhemos, não é para amargurar sofrimento, não é para desorientar, não é para tirar sua paz. Eu vejo pessoas que às vezes se recolhem para viver aquela dor. Não, tá errado. Meu irmão, quando você, minha irmã, falar eu vou me recolher, é para ouvir a direção do Senhor. O que você está passando, o que você está vivendo, você tem que pegar aquilo, sabe? Se der para colocar até num saco de lixo, levar lá fora para o lixeiro, levar, faça. Beth, mas é muita coisa, eu não consigo despregar. Ok, mas aquele momento seu que você falou assim, não, hoje eu quero ficar eu e Deus. Aproveita esse momento. Como que eu vou fazer isso, Beth? Você vai colocar um louvor, vai esquecer essa dor, vai esquecer coisas que você não está conseguindo fazer mais, que depende totalmente, exclusivamente de Deus. Você precisa parar, sair desse 110 e ir para a marginal, a 30 se for preciso, a 20 se for preciso. Para quê? Para ouvir a voz do Senhor, não ir para 30, 40, para aumentar a sua dor. Aí que está o erro. É você chorar a sua dor, é você ficar ansioso, é você ficar estressado, é você... Não vai resolver, não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário, vai abalar o seu emocional. Mas quando você se recolher, como eu fiz esse final de semana, sabe? Senhor, tô cheia de coisa, de problema, tô cheio de problema. Não importa se você é homem, se é mulher, tô cheio de problema, Pai. Mas os meus problemas esse final de semana eu vou colocar aqui, ó. Cuida deles, porque agora é eu e o Senhor. Eu quero ouvir a sua direção, eu quero ouvir a sua voz. E como que eu vou fazer isso, Beth? Para me conectar mais a Deus e menos aos meus problemas? Se enchendo
de Deus e esvaziando do seu problema. Esvaziar do seu problema é colocar esses problemas na mão do Senhor. Um dia na semana, se você fizer isso, você vai ver como vai ficar mais leve essa situação. Um dia na semana, um final de semana que você tirar para colocar esses problemas seus do lado, esses boletos para pagar, essa vida, essa área sentimental, essa saúde, não importa onde está a sua tribulação, meu irmão. Importa é o que você vai fazer com ela durante esse período que você se, ali anulou, afastou. Às vezes afastou da família, afastou das pessoas, porque eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinha, eu quero moer esses problemas. Que isso vai me levar aonde? Lugar nenhum. Só vai aumentar a sua dor. Vai começar a trazer até problemas emocionais, problema de saúde, porque um abismo chama outro abismo. Mas a partir do momento que você falar, eu vou me recolher, você vai pegar esse problema, vai esquecer esse problema, porque se você falou que quer se recolher, é você e Deus. Deus e você. O inimigo vai tentar entrar, mas você vai ter que ser forte para resistir a esses pensamentos malignos. Ah, mas em segunda está chegando, em segunda você não vai conseguir, você não vai... Não, você vai ter que entrar numa batalha espiritual nesse dia que você escolheu para ouvir Deus, buscar uma direção. Não tem como ouvir Deus com problema e Deus junto não, gente. Esquece. Porque você está pegando o mal com o bem, aquilo ali vai virar uma salada na sua cabeça. Você não vai conseguir discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. Ontem eu precisei discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. Veio na minha frente assim, ó. Se eu não tivesse em vigilância, eu teria achado que era Deus que estava falando comigo, e não era. Mas para chegar nesse nível, nós temos que batalhar aqui, ó. Sabe? Então você precisa ter esse tempo para você e para Deus, uma vez na semana. Como que eu vou fazer isso? Você vai levantar já com aquele espírito, eu vou ficar sozinho com Deus. Você vai colocar um louvor, Beth, mas eu não consigo, eu tenho que trabalhar. Trabalhar sim, ok, você vai, mas determinados assuntos, determinadas brincadeiras, você não vai poder participar nesses dias. Às vezes eu vejo pessoas com umas brincadeiras tão pobres, tão fraca. Eu vejo muito isso em homem. O homem quer brincar com outro homem, ele brinca com aquelas conversas pejorativas, insinuantes, até de cunho sexual. Aquilo diminui a pessoa. Aquilo diminui quem você é. A palavra fala que da nossa boca não deve sair palavras tórpidas, não. Palavras que engrandecem o Senhor. Até para fazer uma brincadeira, nós temos que entender que o que sai da nossa boca está aqui dentro. Ó. E são umas brincadeiras de baixo escalão, insinuantes, área sexual, provocações. Eu já cansei de ver isso, às vezes de irmãos dentro da igreja, e eu falo, meu Deus, que, sabe, falta de discernimento, falta de amadurecimento espiritual, porque quem é, bom dia, Josi, quem é maduro espiritual, entende que esse tipo de brincadeira entristece o Espírito Santo de Deus. E por falar no Espírito Santo de Deus, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Sejam sinceros com vocês. Nós sabemos que tem o Pai, que tem o Filho e tem o Espírito Santo, certo? Sim, Beth, sabemos. Às vezes, quando nós vamos pedir perdão, nós falamos, meu Deus, me perdoa, certo?
Ô Jesus, me perdoa. Agora vem cá. Ô Espírito Santo, me perdoa. Quem já pediu perdão ao Espírito Santo aqui? Sendo que Ele é nosso ajudador, Ele nos dá direção. Nós pedimos perdão a Deus, pedimos perdão a Jesus às vezes. Mas o Espírito Santo Consolador. Você já pediu perdão ao Espírito Santo Consolador? Aquele que está aqui, que Ele inspira, Ele inspira. Ele inspira. Ele foi deixado na terra. O próprio Jesus falou, eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo Consolador. E nós temos que entender que hoje Ele ainda está aqui. Mas no final dos tempos Ele vai embora. Nós temos que entender que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Sabe? Então nós temos que, vamos falar assim, né? Carinhosamente, é o obrigado Espírito Santo, porque Ele que está na terra, Ele é nosso ajudador, Ele que nos dá ali as direções, as inspirações, está perto. Jesus subiu, Deus está no trono, mas e onde está o Espírito Santo? Por que às vezes a gente lembra tão pouquinho dele? Por que quando nós nos levantamos, ele, sabendo que Ele está aqui, nós não falamos bom dia Espírito Santo, bom dia com alegria, guie os meus passos nesses dias, me inspira, eu preciso. Muitas vezes nós fazemos isso, gente. Não é por desprezá-lo, não. É por, às vezes, nós não pararmos para pensar. Porque quase ninguém fala sobre isso. Beth, eu nunca escutei isso na minha igreja. Eu nunca escutei na roda de amigo. Eu nunca ouvi isso numa live. Mas a partir de hoje, eu vou ter o Espírito Santo como meu amigo. E amigo, às vezes nós nos ofendemos. Tanto ofendemos com ele quanto nós o ofendemos. Então nós temos que pedir sim. Eu entendo assim. Perdão, Espírito Santo. Perdão pela hora que eu não ajoelhei, quando você me mostrou algo. Perdão, Espírito Santo, por não ter tido discernimento, por não ouvir a sua direção, por não ouvir o seu discernimento ali daquela situação. Porque, gente, o papel dele aqui nessa terra é maravilhoso. Você imagina essa terra sem o Espírito Santo de Deus, o que vai ser do mundo, das pessoas? O que vai ser das pessoas sem o Espírito Santo neste mundo? Quando ele for tirado e nós estamos caminhando para a volta de Jesus. Mas por que a gente não pega, não pensa nisso? É o dia a dia, a correria, pouco se fala nisso. A minha cachorrinha, gente, não assusta não, ela que fica aqui, ela é a ceguinha. Ela já começa, hoje ela me achou, tá bom, tá quietinha, veio aqui. Mas nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus está aí, ó, nos presenteando com a sua presença maravilhosa, nos inspirando, nos conformando. Às vezes você recebe aquela palavra dura de um filho, ou de um marido, ou às vezes uma amiga, até uma amiga, às vezes a traição de uma amiga.
Ô, gente, quem puder partilhar a live, por favor, me ajuda aí partilhando. Minhas colaboradoras não chegaram aqui ainda. E eu esqueço, eu vou pregando, eu esqueço. Isso é importante para o TikTok divulgar a nossa live, né? E também ajuda aí a partilhar a live para que outras pessoas possam receber uma palavra, né? É muito importante. Nós estamos aqui para levar o evangelho a toda criatura. Então, quanto mais compartilhamento tem, mais o TikTok divulga a live, mais pessoas serão alcançadas e vocês ajudam, né, a fazer a obra do Senhor nessa terra, agradando quem? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas hoje eu trouxe uma palavra para você. Primeiro peça perdão ao Espírito Santo de Deus. Isso aí é a chave. Profetizando. Aleluia, teremos uma chave de virada esse ano, essa semana, e nós vamos ouvir testemunhos aqui em nome de Jesus. Obrigada, Andréia. Obrigada a vocês que estão aí presenteando. Deus abençoe e multiplique até 100 vezes mais na vida de vocês, como diz a palavra dele, amém? Mas nós estamos aqui para ouvir uma palavra também do Senhor, bíblica aqui, ó. Vai ser uma semana de vitória. Vai, o Senhor vai entregar uma chave, vai ter testemunho, vai, em nome de Jesus. Ele falou profetize, eu estou profetizando cura, libertação, contrato sendo assinado, papéis sendo liberados. Ai, Jesus, até quem teve visto revogado, aleluia, papai está falando aqui agora comigo. Vai ter visto aí, irmão, meu Deus. Vai ter visto aí. Que visto, Beth? Visto? Para viagem. Visto para viagem. Profetizando em nome de Jesus. Visto revogado, visto negado, papai está liberando em nome de Jesus. Deus é lindo, gente. Quando Ele dá a direção, quando Ele fala, às vezes a gente está pregando, a vozinha vem, o Espírito Santo, né? É tremendo. Eu vou tomar posse, em nome de Jesus, de tudo que foi liberado aqui no início dessa live, que não é comum, né? Nós chegarmos aqui já entregando, mas o Senhor sabe por quê e para quê. Quando nós profetizamos, as bênçãos vão sendo liberadas. É tempo agora de profetizar então, Beth? É. Porque a palavra que eu trouxe hoje para vocês é Eclesiastes 3, e agora ligando uma coisa com outra, a ficha vai caindo aqui, né, enquanto eu prego. É tempo de profetizar, aleluia. É tempo de profetizar coisas boas chegando na nossa vida. Profetiza, meu irmão, profetiza, minha irmã. Profetiza, cliente chegando. Profetiza, vendas acontecendo, vidas restauradas. Profetiza. Profetiza Deus fazendo por você o que só Ele pode fazer. Não deixe o inimigo dominar mais o seu pensamento. Debate com ele. Você é fraco, eu sou forte. Você não vai conseguir, eu já consegui em Cristo Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Estou com a casa para vender. Não, ela já está vendida. Porque eu estou profetizando que no mundo espiritual aquela venda já aconteceu. Mas às vezes a gente olha as dificuldades dos papéis, né? Tá para vender, mas esse tira do 100%, cai para 50%, porque é dúvida. É incerteza, a fé diminui. Então é para profetizar essa semana, eu declaro já a venda feita, concluída, o dinheiro entrando na minha conta. Eu declaro em nome de Jesus a promessa do Senhor se cumprindo, chave sendo virada essa semana. Vai ter virada de chave essa semana.
O papai está falando até de visto. Visto é o que? É você sair de onde você está e ele te levar para o outro lado. É forte, é profundo. Visto é ele liberar, ele bater o carimbo onde está barrado. O que é seu que está barrado? Para você obter um visto, ele precisa ser o que? Carimbado no seu passaporte. Papai está liberando o passaporte do céu aqui na nossa vida, gente. É você receber ou você deixar a bênção passar. E por falar em bênção passar, antes de eu abrir a live, o que eu vou falar, Senhor? O que eu quero, o que eu preciso, e o Espírito Santo me inspirou e falou. Tem pessoas que a bênção está nas mãos, mas não enxergam o que Deus colocou na mão. Um diamante lapidado, esculpido, trabalhado, prontinho. Mas ela continua com a mão aberta. Papai coloca o diamante, às vezes, a resposta aqui, ó. A pessoa está tão envolvida com a vida, com a tribulação, com o dia a dia, que o diamante continua aqui. E quando o diamante fica aqui, que a pessoa não toma posse, protege, guarda e cuida do que Deus deu, o inimigo rouba. E aquela bênção vai embora. E dificilmente vai ter outra igual. Nina, paz, Senhor, saudades, minha linda. Dificilmente vai ter outra igual, mas o vacilo é tão grande. Bom dia, mordente. A opressão é tão grande que a pessoa fica cega espiritualmente falando. E aquela bênção ali que o Senhor colocou, ela não protege, ela não cuida, ela não fecha a mão para proteger do inimigo, para ele não vir roubar. Amém, Edilson. Vamos orar para Edilson e Suzano. Então fica ali, o inimigo fica fácil, gente. Deixa a casa. O Senhor te deu uma casa, deixa a porta aberta. Abre o portão e deixa tudo aberto e não cuida do que o Senhor te deu para você ver. Os salteadores rapidinho estão entrando ali, levando tudo que você tem. Mas por que nós ficamos tão desapercebidos assim, meu Deus do céu? Que nós não enxergamos, existe uma cegueira espiritual. A pessoa, quando ela está obcecada por uma coisa que tem que resolver, ou tem que fazer, ou tem que acontecer, ou tem que comprar, ou tem que, sabe, produzir, ela esquece, ela não valoriza o que o Senhor deu. Está ali, ó, na frente dela. Quantos empresários, empresárias perdem a família, que é a bênção, o tesouro, a esposa, o marido, os filhos, ou só o marido, só a mulher, não importa. Porque prioriza tanto a empresa, e junto com a empresa tem o eu, tem as conquistas, esquece que o diamante está aqui, ó. E não cuida desse diamante, não fecha, não tem tempo para cuidar. Aí passa um tempinho, aquele diamante que era para estar assim protegido, o que vai acontecer? Ele vai embora sozinho, ou vem outro e rouba. Tipo assim, você não quer a bênção? Não, tem que quer. E a pessoa continua ali, sozinha, naquela vida, naquele trabalho, naquela opressão, seja lá o que for que ela está vivendo, que ela esqueceu de cuidar do que Deus colocou na mão dela. O diamante. E diamante, gente, eu vou falar uma coisa para você.
Um diamante lapidado, esculpido, trabalhado, prontinho. Né? Aquela joia, já pronta uma joia, que já passou por vários processos para chegar a ser joia. A joia é caríssima, valiosa, né? Muito valiosa. A joia é caríssima, muito valiosa. Para ela chegar ali, ela passou por vários processos. E a pessoa não valoriza o que tem nas mãos. Obrigada, Mordente. Não valoriza o que tem nas mãos. Fica tão presa a outras coisas que esquece que quem deu foi Deus, então eu devo cuidar do que Deus me deu. Não vou deixar esse diamante se perder. Eu vou proteger. Não vai ser o que eu estou vivendo lá fora que vai interferir no que Deus colocou aqui. Aí depois que for roubada a bênção, não adianta chorar o leite derramado, já foi. E a bênção dificilmente, mas muito difícil, volta no mesmo lugar. Se não quer, ela passa e vai para outro que está preparado para receber. É só fazer prova com Deus, gente. Se tem dúvida, porque Deus não é Deus de confusão. As coisas de Deus traz paz, as coisas de Deus é luz, as coisas de Deus é transparente. O que é de Deus nós temos que segurar, valorizar e cuidar. Não adianta também ficar com a mão fechada ali só para proteger, para um dia eu cuidar, para um dia eu assumir, para um dia é como aquele que recebeu os talentos. Fechou ali, guardou, esperou o dono chegar e entregou um talento para ele. Do mesmo jeitinho que ele recebeu. Não multiplicou, não cuidou, não trabalhou aquilo. É a mesma coisa. Amém, Wanda. Bom dia, Laura. Então nós temos que cuidar, gente. Qual é o diamante que o Senhor colocou na sua vida? Beth, eu ainda estou orando. Eita, cachorrinho, hoje ela tá que tá. Eu ainda estou orando. Eu estou orando. Porque eu ainda não tenho esse diamante. Papai tá falando que essa semana é virada de chave. Papai tá falando que essa semana tá virando chaves aqui neste lugar. O que não aconteceu, vai acontecer. Papai falou isso aqui. Tem coisas travadas que vão ser destravadas essa semana e eu estou tomando posse. Porque eu também tenho coisas para ser resolvidas essa semana. Eu também estou esperando respostas do Senhor. Eu também estou precisando de tomar decisões essa semana. Eu também quero uma resposta do Senhor que não me deixa dúvida nenhuma. Você está como eu? Precisando se alinhar com o Senhor? Precisando ouvir uma direção dele? Meu final de semana foi para isso. Me ausentei para não entrar em confusão, para entender o que o Senhor tem para mim e para mim tirar também o que Ele não tem para mim. Porque é nesse alinhamento que Ele te mostra o que fica e o que sai. É nesse alinhamento, você com Ele, esse tempo com Ele, é que Ele vai direcionar, é que Ele vai virar algumas chaves. E Deus me mostrou muito. Deus me mostrou muito. Sabe? Mas por que Ele me mostrou muito? Porque há 10 dias atrás eu recebi uma oração. E nessa oração, a pastora falando lá e orando, que o Senhor ia começar a me mostrar
E quando ele fala assim, gente do céu, ele mostra o profundo e o escondido. Ele mostra às vezes aquilo que a gente não quer ver ou tampa, né, para não ver, porque às vezes dói. Às vezes quando ele mostra alguma coisa para você, vai doer. Mas precisa ver. Precisa encarar de frente. Para quê? Para quê, Beth? Para que eu preciso ser confrontada? Às vezes até ser humilhado, humilhada, para que nós nos posicionemos. E comigo não foi diferente. O Senhor falou muito, tremendo, sobrenatural. Há 10 dias vou te mostrar profundo. E Ele começou a me mostrar. E nesses 10 dias para cá eu venho fazendo esse alinhamento com o Senhor. Me mostra, Senhor, me fala, Senhor. Me faça enxergar o que eu não estou enxergando. Gente, enxergar o que nós não estamos enxergando nos dá livramentos. Enxergar muitas vezes o que nós, fingimos, ou sonhamos, ou queremos, do nosso jeito, não do jeito do Senhor, pode comprometer todo o nosso destino. Isso é profundo, viu? Por isso que é bom nos alinharmos com o Senhor. E para alinhar com o Senhor, você precisa tirar 1 dia, 2 dias na semana para ouvir a voz dele. Hoje é segunda-feira. Excelente dia para você se alinhar com ele. Eu prefiro final de semana, que minha semana é bem corrida. E aquele momento que eu vou ouvir um louvor, que eu vou ficar mais ligada. Alinhamento, semana passada. E não é muito gratificante, mordente. Porque quando ele te alinha nos propósitos dele, a primeira coisa que ele vai fazer com você é mexer nas suas estruturas. Virar o cativeiro. Pois é. Então ele começa a mexer nas nossas estruturas quando nós fazemos esse alinhamento com ele. Por que precisa muitas vezes mexer na nossa estrutura? Às vezes vem lutas, irmãos, para moldar nosso caráter. Mas às vezes o mexer na estrutura é até na saúde, te dá mais força, porque o que ele tem para você fazer é pesado humanamente falando. Então ele começa a mexer na sua saúde, nos seus ossos, no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, para que isso não venha interferir no propósito dele, nessa virada de chave essa semana. Você está disposto a deixar o Senhor mexer na sua estrutura hoje? No seu emocional? Às vezes você vai ter que falar não para algumas coisas. Às vezes você vai ter que falar não para uma pessoa, 2 pessoas, aquele amigo de serviço, alguém que você conheceu. Às vezes você vai ter que pôr um limite nesse relacionamento. Isso é mexer na estrutura. É ele te capacitando. Eu tô um caco. Ai, Deus adora, minha filha, fazer um vaso novo. Mônica, Deus adora. Adora pegar esse vaso que foi quebrado e fazer um vaso novo. Jeremias 18, quando Deus levou Jeremias à casa do oleiro. Paz, Senhor, Rosângela. Não posso eu, Jeremias, fazer como você o que ele fez, que o oleiro fez com esse vaso que foi quebrado, te reconstruir, te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, curar essas feridas. Deus mostrou para Jeremias. Mas nós estamos aí, povo de Deus, e eu quero te perguntar em que tempo você está. Que a palavra Eclesiastes é muito clara. Hoje a nossa palavra está em Eclesiastes 3. Que tempo você está mordente?
Roseli, Nice, que tempo você está com Deus? Olha, tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e de morrer, de matar e de curar, de espalhar pedra e de ajuntar pedras, de buscar e de perder, de rasgar e de coser, de guerra e de paz. Qual desses tempos você está? Às vezes você está naquele tempo de suportar o pai com Alzheimer, a mãe com Alzheimer. Às vezes você está naquele tempo de afastar do abraço. De resolver sua vida. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta de tudo que passou. Quando nós entendemos que nós estamos no tempo de Deus, quando nós enxergamos isso, nós temos que entender o propósito daquilo. Para que o Senhor quer que eu me afaste de determinada pessoa? É tratar comigo ou é tratar com a pessoa? Desculpa. Por que, Beth, que eu tenho que me isolar? Eu me sinto separada. Porque o Senhor separa os escolhidos. Porque quando nós misturamos muitos, irmãos, eu me sinto uma pessoa separada. A Maria José, é verdade, hoje eu estou com meu esposo no CTI, é o seu tempo, indo todos os dias visitar no hospital. Cada um está vivendo um tempo. Eu estou num tempo de montar meus projetos, direcionado pelo Senhor. E hoje montar um projeto, gente, desse jeito. Hoje montar, desculpa minha voz, hoje está ruim, final de semana é meio complicadinho também. Hoje montar um projeto tem que vigiar dobrado. Porque aqueles livros ali, ó, são todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não tem uma frase ali que eu pesquisei no Google, não tem uma frase ali que eu fui na IA, não tem uma frase ali que eu pensei o que eu vou escrever. Todos aqueles 3 livros, eu ouvi a voz falando comigo, levanta e escreve. E isso que eu estou falando aqui, eu não vou precisar pedir perdão ao Espírito Santo não, porque ele sabe do que eu estou falando. Ele está ouvindo eu falar. Levanta e escreve. Hoje, para se escrever um livro, humanamente falando, sem interferência do Espírito Santo de Deus, é só entrar nessas IA da vida aí, comprar algum pacote aí. Ela fala o livro todinho para você. O livro da máquina, dos algoritmos, o livro da ciência, o livro feito por um robô. Mas onde está o Espírito Santo dentro deste livro? Me diga. É isso que está sendo plantado hoje no coração das pessoas. Qual a inspiração divina? Ainda põe o nome de Deus lá.
Porque o Espírito Santo, quando ele dá o livro, quando ele inspira a pessoa a escrever o livro, é a voz dele. Nós temos um livro aqui, ó, todinho inspirado, todinho. Tá aqui até hoje. Todinho inspirado. A diferença tá aqui, ó. Fazendo oração, pregação dentro da igreja. A pessoa vai lá, digita e pega toda a pregação. Cadê a inspiração, gente? Cadê o Espírito Santo de Deus? Eles estão escondendo. Quando Jesus curou aquela mulher, de Jesus saiu virtude. Então uma pessoa, não estou me exaltando não, eu estou falando só para vocês entenderem, a pessoa compra um livro daquele ali, totalmente inspirado pelo Espírito Santo perante o Senhor aqui, né? A gente não pode jurar, mas ele sabe do que eu estou falando. Ela leva para casa e ela começa a orar e ela vai ler o livro. Qual a voz que ela está alimentando ali o espírito dela? De qual voz? Qual é a mensagem que está entrando dentro daquela pessoa? De um robô? Ou do Espírito Santo? Que usa só o seu servozinho aqui, que nós não somos nada. Ai, desculpa, gente, minha voz hoje eu tô até com vergonha. Eu ainda abri a live para hoje vai ser difícil. Eu vou dar um testemunho e provar para vocês dentro da minha família o que aconteceu por causa daquele livro azul ali, ó. Por que ninguém pensa nisso? E vai lá e compra, e compra. E aí às vezes você põe um livro desse e a pessoa não dá valor. Porque dentro dela, ela não entende quando é uma inspiração divina. Ela investe em um outro lá. Não estou vendendo livro, porque as irmãs que me conhecem, que sabem. Eu estou trazendo algo profundo aqui para vocês aprenderem e ter esse discernimento daqui para frente. As irmãs que estão comigo aqui há um ano, elas sabem que eu não tenho live para ganhar seguidores. Eu sempre deixei claro isso aqui. Nós fizemos sim uma corrente de oração para ficar mais fácil nós orarmos por todos vocês seguidores durante as intercessões. Para o Senhor usar e revelar, às vezes a gente chama um seguidor e fala, olha, Deus falou isso, isso e isso durante a oração. Às vezes ele dá até nome. Para trazer a mensagem revelada para vocês durante a oração. Uma coisa bem espiritual, nada mecânico. Mas eu vou dar o testemunho daquele livro azul e provar para vocês o que eu estou falando. A diferença de você pegar um livro que é feito pela inspiração divina e não pelo homem, não pelo robô. O que ele provoca na vida de quem está lendo esse livro. O que ele pode fazer através daquela frase. Aquele livro ali mudou a vida de um filho de pastor desviado. Hoje ele é escritor por causa daquele livro azul ali, ó. Eu não conhecia. Eu tenho uma kitnet, ele foi lá alugar a kitnet, olhar se dava, e eu falei, eu não alugo para homem, mas Deus tinha um outro propósito, e mesmo assim ele quis ver e eu mostrei. E nós entramos ali, eu não sabia quem era, não sabia, era um jovem. Afastado dos caminhos do Senhor, revoltado com o pai, filho de pastor, afastado do ministério. E eu comecei a pregar para aquele jovem ali dentro. E falei para ele, eu vou te dar um livro, porque você vai escrever o seu livro. Aleluia. Eu emociono, gente, porque é o Espírito Santo de Deus. E eu entreguei aquele jovem chorando, tanto ele quanto eu. Entreguei aquele livro para ele, e ele falou, eu vou para o monte. Eu falei, vai lá e ore, se conserta com o Senhor. Com 2 meses eu tenho a mensagem dele gravada aqui para mim. Meu livro está escrito.
Nunca mais eu vou esquecer de você. Eu falei, nunca mais você sai dos caminhos do Senhor, porque grande é o chamado dele na sua vida, aleluia. E aquele jovem voltou para a igreja e está firme com o Senhor, hoje é escritor também, inspirado por Deus. Quer outro testemunho do livro, quando ele é a essência do Espírito Santo de Deus? Minha filha, vou falar de mim agora. Minha filha passou um período dela, estou tentando tirar a propaganda aqui, gente, que essas propagandas é uma bênção, né? A minha filha passou um período dela, que ela afastou dos caminhos do Senhor, criada dentro do Evangelho. As decepções de igrejas, né? E ela afastou, e ela morando sozinha lá no Espírito Santo, trabalhando, ela foi para lá para trabalhar, jovem, trabalhando muito, ela sempre foi muito trabalhadora, mas afastou dos caminhos do Senhor. Decepções. E às vezes eu ia visitá-la, e eu entrava no carro, e tava aquela música. Tofi, 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 tofi. Não era mais louvor. E eu calada. Entrava caladinha e saía caladinha. E tofi, 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 tofi. Eu falei, meu Deus. E eu sorria e eu brincava como se eu nem tivesse ouvindo aquela música. E nós saíamos, íamos, né, divertir ou fazer alguma coisa juntas, que eu fui visitá-la algumas vezes. Mas aquilo doía. Aquilo doía. E o meu livro ficou pronto. E eu não falei nada com ela. Às vezes, minha irmã, o silêncio é tudo que nós precisamos. Nunca cobrei o short curto. Ela que nunca gostou de um biquíni cavado, porque foi criada, né, no lar evangélico, nunca gostou. Nunca usou esses fios dental da vida dela, isso era dela, não porque eu falava. Que na época nem convertida eu era, né? Mas depois que ela começou a ficar bebezinha ali, começou a comprar as coisinhas, ela não aceitava, não uso isso, não quero isso, era uma coisa dela. De repente, sabe? Aí eu vim embora, peguei o livro ficou pronto e mandei o livro para ela. Só mandei o livro para ela. Falei nada. Fiz a dedicatória, mandei para ela. Passaram-se uns 2 meses, não muito. Bom dia, Luciano. Essa menina me manda uma mensagem. Mãe, não foi você que escreveu esse livro, porque eu te conheço. Que eu sempre falava com ela que era o Espírito Santo de Deus. Não foi você, mãe, que escreveu esse livro. E eu estou voltando hoje para os caminhos do Senhor, porque eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que te deu esse livro. Vocês entendem isso, gente? Que ela voltou para os caminhos do Senhor. Por causa de quê? Da inspiração do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero ver um livro feito por um robô trabalhar na alma de uma pessoa. Eu quero ver. E o Senhor falou muito comigo esse final de semana, que eu estou escrevendo o 4º livro. Escrevi aqui a mentoria, gente. A mentoria é todinha inspiração do Espírito Santo de Deus. Há muitos anos ele vem me cobrando isso. E por ser muita coisa, eu sozinha, e essa semana aqui, de uns 15 dias para cá, ele me deu uma força sobrenatural. Então vidas vão ser restauradas, vidas vão ser alcançadas, vidas vão se achar, resgatar essa identidade que foi roubada, que foi perdida por causa de uma mentoria, Beth? Não, porque dentro dessa mentoria tem a presença, tem a direção.
A mentoria é de graça? Não, porque, gente, eu já aprendi uma coisa no meu ministério. Tudo que é de graça não é valorizado. Se o seu filho recebe uma herança de graça, ele gasta tudo em questão de meses ou dias. Se eu abrir uma mentoria de graça, a pessoa, porque é uma batalha espiritual, a pessoa vem na primeira aula, depois ela não quer saber mais, porque foi de graça. Ela não está perdendo nada na cabeça dela, mas está perdendo a grande libertação, está perdendo algo grande. Então, se ela investe naquilo, ela vai... Não, eu tenho que ir porque eu investi. É por isso que, às vezes, muitas pessoas cobram. E eu não cobro como pastora, não. Como pastor, eu estou aqui trabalhando de graça. Como pastor, eu vou pregar nas igrejas de graça, eu não cobro. A mentoria é psicanálise purinha. A mentoria é algo que eu tenho que estar estudando, atualizando, fazendo cursos, bom dia, para estar atualizada. É diferente. Mas tem unção, Beth? Tem, porque quem está passando é uma mulher de Deus. É direção do Espírito Santo de Deus. É diferente de você ir num psicólogo ou num psicanalista, por exemplo, que é do mundo. Qual a inspiração que essa pessoa vai ter? Referente a quem? Olha as coisas do mundo como vem nos atacar. E muitas vezes a pessoa vai nesse tipo de lugar. É a mesma coisa que buscar um robô que não tem intimidade nenhuma com Deus e você está investindo seu dinheiro numa pessoa que vai te direcionar dentro dos princípios dela, do mundo. Não dos princípios bíblicos, não dos princípios espirituais. Nós temos que ter muito cuidado. Antes de Deus recolher meu marido, meu filho estava naquela transição, eu ainda não era psicanalista, trabalhava muito. Aí indicaram ele lá, um psicólogo, ele estava com uns 17 anos. Amém, amada, seja bem-vinda. E ele foi no psicólogo. Não era crente. Alguém indicou, ele falou que ia, eu deixei, mas não investiguei. Mas foi um crescimento para ele. E aquela mulher, o problema dele era a revolta com o pai, porque o pai, né, do mundo e tal. E ele foi umas 3 sessões só e não gostou, porque não testificou no espírito dele. E ela falou para ele, vai lá e fala isso tudo que você tem que falar com seu pai. Joga na cara dele tudo que você tem que falar. Só que ele não fez. Porque aquela mulher era do mundo. Eu não precisei nem intervir. O próprio Deus interviu. Depois que ela falou isso, 2 semanas depois, o pai morreu. Esse menino chegou para mim no velório e falou, mãe, graças a Deus, eu não falei com meu pai tudo que eu tinha que ter falado, senão hoje eu não sei nem como é que eu estaria. Cuidado, meus irmãos. Filho, nós não vamos aqui debater, nós estamos falando aqui de coisas espirituais. E coisas espirituais, quem entende é só quem é espiritual. Respeito a sua opinião, mas eu tenho a minha formada por várias situações que eu já vivi, já atendi, já presenciei. Então, eu sou psicanalista, então não estou falando nada aqui da boca para fora, né? Eu tenho colegas psicólogos, tenho colegas psicanalistas. Então a gente sabe muito bem o que está falando. Tem que ter muito cuidado. Se não bater com os princípios bíblicos, gente, sai fora.
Sai fora. Eu não pediria a Maria misericórdia. Não. Eu não pediria misericórdia, não, Maria. Sabe o que eu pediria? Foi o que eu pedi para o meu esposo. Um dia eu falei com o Senhor, misericórdia, Senhor, e Ele falou para mim, por que eu estava pedindo misericórdia? Daquele dia em diante eu parei de pedir misericórdia, eu pedi apenas salvação. Foi a melhor coisa que eu fiz também. Foi a melhor coisa que eu fiz. Amém, Maria? Às vezes nós temos que mudar a rota, gente, mudar a direção. Sabe? Então Deus, ele é maravilhoso. Ele cuida de nós. Ele coloca pessoas, tem uma pergunta aí, né? Ele coloca pessoas para cuidar das pessoas. Às vezes ele prepara uma pessoa, ele capacita uma pessoa, ele dá instrução, ele dá direção, para quê? Para cuidar de outras pessoas. Quantas pessoas aqui na live me mandam mensagem e eu atendo, às vezes como psicanalista, às vezes como pastora, dependendo da situação. Quantas pessoas eu atendo como uma amiga, que eu nem conheço, mas eu considero como uma amiga, mesmo distante, talvez nunca vamos nos ver pessoalmente. Temos várias irmãs aqui, que criou-se um elo, criou-se uma amizade. É ou não é? A Aline falando, foi muito legal comigo. A gente tenta e quando não dá assim para a gente atender como deveria atender, às vezes eu peço para esperar. Tem os cursos para ser psicanalistas. Tem que fazer curso, filha. Então, às vezes, não dá para me atender todo mundo, gente, que quando você olhar os números aqui, é muita gente, é muita agenda. Aí eu sempre falo, gente, se eu não respondi, me manda outra mensagem que eu tento responder. Ai, desculpa. Né? Então, nós temos que estar aqui também cuidando das pessoas. Deus cuidando de pessoas, respondendo aí um questionamento, Deus cuidando das pessoas através dos escolhidos dele. Isso é uma mentoria. Serva do Senhor Altíssimo, é hoje, linda, não deixa para amanhã. Amém, Maristela. Não deixa para amanhã, filha. Reconcilia hoje ainda com o Senhor. Não afasta, não. O Espírito Santo, gente, é tudo que nós precisamos aqui nessa terra. Ah, como Ele é lindo. Como Ele nos dá livramento. Como Ele te acompanha. Como Ele olha as suas lágrimas, a sua dor. Como Ele ora por nós. Olha o que a palavra diz, serva do Deus Altíssimo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é gemidos inexprimíveis? É toda essa dor que está guardada dentro de nós. Ele pega essa dor, chega lá e coloca diante do trono de Deus. Gente, isso é precioso demais. E por que nós não valorizamos tanto o Espírito Santo de Deus? O que tem nos afastado, como a irmã falou. Porque nós colocamos, igual ela falou, por causa de lutas, às vezes nós colocamos as lutas maior do que o Espírito Santo de Deus, sendo que nós sabemos que é Ele que vai dar a inspiração, Ele que vai mostrar o caminho, Ele que vai pegar na nossa mão, Ele que vai interceder por nós. Então Ele é também um intercessor. Imagina o poder dEle. E eu quero te dizer, o seu tempo hoje, a Marluce falando, olha que bênção.
Dá um print aí que eu vou postar lá, ó. Depois que entrei na sua live há 15 dias, já aprendi muita coisa como me comportar com Deus. Dá um print aí para mim postar lá. Porque tem muita gente precisando ouvir isso aqui, ó. Porque não é a live, não sou eu. Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar. É o que você tá guardando no seu coração que vai mudar a sua história. Entendeu? Alguém printou aí para mim? Pode pôr lá, Marluce, nos meus stories. Porque nós queremos atrair mais vidas. Nós temos vários testemunhos. Nós queremos atrair mais vidas. Para aprender. Ai, que coisa linda. Como é gratificante. Como isso aí me levanta da cama de madrugada pensando na live, gente. Isso não tem preço nem para vocês e nem para mim. É saber que realmente eu estou aqui cumprindo o ID do Senhor. É pegar a pessoa pela mão. Vamos juntas, você não está sozinha mais. Quantas pessoas saiu da depressão aqui da nossa live? Direção. Quantas pessoas estão conosco aqui há um ano? Isso mesmo, Maristela. Parabéns, obrigada pelo comentário. Amém, Aline. Então nós estamos aqui, gente, para que ele diminua e eu, para que ele cresça, perdão, para que ele cresça e eu diminui. Então nós somos um canal. Quando nós somos inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, acontece tudo isso aqui, ó. Não é só profetada, não é só revelação. É o mergulho no Espírito Santo. Quando é de inspiração divina, a pregação da live, a obra acontece, como aconteceu na vida desse jovem, que é filho de pastor, que voltou para os caminhos do Senhor, como aconteceu na vida da minha filha e tantos outros, né? Que estão aí na luta, que às vezes pegam um livro e vai ler. Isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para que nós possamos, né? A Lúcia falando, obrigada, Lúcia. Fico doido para iniciar a semana para ouvir essa palavra. Inspiração, né? Vai dando os prints aí quem quer ir lá para os stories. Que aí nós vamos compartilhar. Para os irmãos ver o que está acontecendo aí na vida de vocês. Porque às vezes só falar, gente, as pessoas não interessam. Elas têm que ver para quê? Igual Tomé, né? Amém. Graças a Deus por todo mundo aí que está, né, recebendo do Senhor essa direção, recebendo do Senhor essa palavra, essa inspiração divina e voltando aí a falar. Eu senti que essa semana pessoas vão virar chaves aqui. Eu vou virar chave na minha vida e vocês vão virar chave na sua vida. Isso é tremendo. Ou seja, muita coisa vai acontecer. Obrigada, Mônica. Manda para mim lá. A paz do Senhor, Cris. Amém. É só. Amém. Vamos deixar as coisas acontecerem, Beth. Vamos. Mas vamos também lembrar que nós estamos no tempo de pedir perdão ao Espírito Santo, de agradecer ao Espírito Santo. Espírito Santo, me perdoa. Toda vez que o Senhor fez algo para mim e eu não agradeci, me perdoa por eu não te pedir perdão. Pode ser isso que vai abrir a chave, viu, meu irmão? O reconhecimento. O reconhecimento. Porque se ele está aqui, ele está trabalhando a nosso favor, não é isso? Ele é nosso intercessor, ajudador, consolador. Amém, Célia. É o papai, boba. Ele não fica devendo nada a ninguém.
Amém, Valdirene. Sejam todos bem-vindos. Então nós vamos pedir ao Senhor. Identificou que tempo que você está? Que tempo que você está? Tempo de abraçar? Tempo de deixar de abraçar? Eu espero que não seja no tempo de G e de paz, né? O mundo está vivendo esse tempo aí. Tempo de chorar ou tempo de rir? Quem está no tempo de chorar? Irmãos, tempo de chorar é às vezes, né? Às vezes, Laila, o tempo de chorar é aquele tempo de luto, é aquele tempo de perda, é aquela hora que estreita demais, ou que o amor da sua vida vai embora, ou que seus sonhos, né? Ah, que bom Minutos com Jesus, eu adoro quando está no tempo de rir, sabe? Mas até esse tempo de voltar para Deus, adorei. Até esse tempo de chorar, ele tem um tempo, sabia? O tempo de chorar tem um tempo. Você não pode passar chorando o resto da vida. Meu tempo de chorar nunca acaba, meu Deus. Então é hora de rever o que está acontecendo. Você viveu um luto, irmão, uma perda, você não pode viver a sua vida inteira porque aquilo aconteceu. Bom dia, Rosalina. O tempo de chorar tem um tempo e o Senhor hoje está virando essa chave. Até quando eu vou ficar chorando? Até quando eu vou chorar um leite que já derramou, já acabou? Não tem como eu recolher aquilo mais, eu vou ter que limpar o fogão. Não é assim? Na roça ali, antiga, hoje não se ferve tanto leite, mas na roça às vezes eles colocavam aquele leite, a pessoa tinha que ficar do lado ali vigiando, porque era muito leite e fazia assim, ó. Amém, Valquíria, glória a Jesus. E aquele leite entornava todo e se perdia grande parte, tinha que limpar aquela sujeirada toda. Então eu estou te falando, meu irmão, até quando você vai ficar tentando aí, ou vigiando esse leite para não derramar, ou o leite já derramou e não tem jeito de você recolher mais, tem que limpar, isso aí é hoje. É limpar. O que aconteceu? Por que você está chorando? O que aconteceu? O que me levou a isso? Chega, basta. Segunda-feira está começando uma nova semana. Eu vou pegar todo essa sujeira, vou botar num saco de lixo, vou colocar junto lá fora, simbolicamente falando. Vou colocar esse saco todo lá fora e deixar o lixeiro levar isso. A partir de hoje eu vou me posicionar, eu vou virar esse tempo na minha vida. Até aqui eu chorei, mas não vou chorar mais. Eu choro muito meu esposo desviado, não adianta. Você vai mudar em quê? Você vai sofrer mais, você vai se acabar, você vai se desgastar. O que você tem que fazer porque seu esposo está desviado, gente? Não adianta ficar, ai, não. Minha linda, é levantar essa cabeça. Quem está desviado é ele. Ei, psiu. Quem está desviado é ele. Você está desviada? Não, Beth, eu não estou não. Então você é coluna, vai para a guerra. Boca fechada, cara no pó. Você já viu aquela oração dos 5 pontos? Quem conhece a oração dos 5 pontos? Repetir uma reza aqui para vocês. Quem conhece a oração dos 5 pontos? Hein? Tem muita gente aqui precisando fazer essa oração de 5 pontos. O que é isso, Beto? Tá parecendo uma mandiga. Uma mandiga. Vou ensinar a oração de 5 pontos para vocês. Ninguém conhece, gente. Aí, todo mundo querendo aprender, né? Então vamos lá. Oração dos 5 pontos. Minha irmã, seu marido está desviado, oração de 5 pontos você vai aprender hoje. Se ajoelha, 2 pontos, 2 joelhos.
Cotovelo no chão, 4 pontos. E testa no chão, 5 pontos. Oração dos 5 pontos. Amém? Ou seja, 1, 2, 5. Aprenderam o que é a oração de 5 pontos? É você levantar, se ajoelhar, botar os cotovelos no chão e a testa no chão, a cara no pó, a boca no pó. Falar, Senhor, nós abrimos a live hoje o quê? Profetizando. Isso mesmo, minuto. Profetizando. Meu marido está desviado, eu estou chorando. Não, meu marido não está desviado, ele já está lá dentro da casa do Senhor. Ele já voltou para o altar, ele é um homem de Deus, ele é um homem transformado e vai para a cara no pó e oração de 5 pontos. Pois é. Isso é nome que é inventado lá nos montes, gente. O povo vai passando de um para o outro, isso não é criação minha, não. Isso é coisa que a gente escuta e passa para frente, que eu achei interessante. Às vezes brinca, né? Uma coisa, vai para oração de 5 pontos, irmã. Sabe? É aquelas coisas assim de, né? Coisas nossas de monte. A gente escuta e vai passando para frente, porque eu achei interessante. Divertido também. É isso, minha irmã. Não adianta chorar, gente. Não adianta chorar o leite derramado. Ele está assim, pede o Senhor nessa oração de 5 pontos. Me dê estratégia, me dê sabedoria. Não deixa eu falar o que eu não preciso, que eu possa ouvir mais e falar menos. Que o meu testemunho traga ele de volta para a igreja, porque não adianta você fazer oração de 5 pontos se você não der um bom testemunho. Se você não ser que a mulher sábia de Provérbios, aquele homem também sábio dentro de casa. Não adianta. O que trouxe a minha filha de volta para os caminhos do Senhor? Os meus testemunhos. Foi boca fechada. Dentro da casa dela, dentro daquele carro. Foi prova. A gente fica doida para... né? Mas não sou eu, minha irmã, não é você que vai convencer a pessoa. É o Espírito Santo de Deus. É ele que vai convencer. E para ele entrar nesta peleja, nessa causa, é oração. E nem é ficar, ô irmã, ora para mim que meu marido está desviado. Ô irmã, meu marido está desviado. Já está contando para os 4 cantos. Não, ninguém precisa saber, minha irmã. Ninguém precisa saber, meu irmão. Que a sua mulher está difícil, que a sua mulher está com problema. Ai, ela está muito difícil. Vai profetizando que mais difícil ela vai ficar. É hora de reverter esse jogo, é hora de reverter essa palavra. Ela é uma bênção. Ele vai ser salvo. O Senhor vai transformar. Ah, meu filho está lá, ó, perdido. Não, meu filho é do Senhor Jesus. Ele está ali por um tempo, mas o Senhor vai entrar lá e vai transformar. Ah, mas agora ele está usando sainha. É do Senhor Jesus, eu não quero saber. O que o mundo está vendo, eu não vejo. Eu vejo que os olhos espirituais, o que Deus já fez na vida dele. Começa a imaginar a mudança, começa a imaginar a transformação. Começa a ver seu marido sentado no primeiro banco. Vai para a igreja, meu irmão, minha irmã. Marca uma cadeira do lado, põe uma Bíblia lá. É a Bíblia, esse lugar é do meu marido. Vai profetizando. Ai, meu marido não quer ir mais comigo. Leva a Bíblia abençoada e põe na cadeira do lado. Aqui é o lugar, fala o nome dele, aqui é o lugar dele. Eu estou profetizando que esse lugar é dele. Ah, mas chegou um lá e pediu licença. Ela pode até sentar, minha irmã, mas você já profetizou antes que aquele lugar é dele. Está emprestado para essa outra pessoa durante o culto. Mas aquele lugar é do Senhor e tenta sentar no mesmo lugar para você nunca esquecer de profetizar que aquele lugar é dele. Que ele vai voltar para os caminhos do Senhor, que ele vai se tornar um homem e uma mulher de Deus. Meu casamento está destruído. Está destruído. O que eu falei? Meu casamento está destruído. O que eu estou profetizando?
Meu casamento está passando por uma fase, mas que o Senhor já deu a vitória. Já está nos finalmente ali, Ele já deu a vitória. Isso não é perpétuo. Esse jazigo aqui não é perpétuo mais não. Tem vida aqui ainda. Tem vida dentro do seu casamento? Tem, Beth. Então luta por essa vida. E você ainda sentiu que ainda tem aquele fio ali, ó. Sabe por quê, meu irmão? Se amanhã você sair de um casamento, você tem que sair com a missão cumprida. Se você ainda percebe que tem um fio ali, não é hora. Você vai sair insatisfeito, você vai sair com um vazio que depois não vai ser fácil de curar, nem outra pessoa cura. Liberar perdão para continuar. Laila falou tudo. Sem perdão não tem libertação. Precisa liberar o perdão, precisa. Gente, palavras dói, traição dói. Não tenho casamento. É o 4º livro aí, né, que eu vou lançar aí para vocês. É as mentorias que eu falo para vocês. Como resgatar meu casamento, como mudar minha identidade, trazer de volta minha identidade. Que a pessoa, quando ela fala assim, eu não tenho mais casamento, ela se anulou completamente dentro desse casamento. Não é reconhecida, não é validada, não, é muita coisa. Já vai sair aí, Laila, aí eu vou falar para vocês, tá? Mas Deus não vai demorar não. Esse mês de março aí já está saindo. Que fala muito sobre resgatar a identidade. Tem a mentoria aqui em cima no link também, que ajuda muito. Porque, gente, chega um ponto que a pessoa não dá conta mais, sozinha. Chega um ponto que ela desiste, ela desanima. Aí entra a parte do tratamento, do acompanhamento. Porque é igual ao médico. Você vai ao médico quando você não dá conta de resolver sua enfermidade, não é? Raramente a pessoa vai lá para fazer um preventivo, né? Eu vou olhar e tal. Não. Às vezes quando tá ruim é que vai pro médico. Tem conserto? Tem. Não tem remédio que cura? Tem. Então Deus cura? Cura. Você sai mais fortalecido? Sai. Mais capacitado? Sim. E Deus vai capacitando a gente para ajudar para o reino dele nessa terra. Deus não permite você passar num casamento difícil, meu irmão, só para você crescer, não. O seu testemunho de superação vai ajudar muitas pessoas daqui para frente. Seu testemunho vai ajudar muito. Olha os meus testemunhos. Quantas vidas são tocadas, quantas vidas são restauradas, quantas vidas voltam para os caminhos do Senhor. Nós temos uma irmã aqui falando que está precisando voltar para os caminhos do Senhor. Através de quê? De testemunho. Então, o seu testemunho hoje, quando você afastou dos caminhos do Senhor, o que te levou a afastar, o seu testemunho de um casamento restaurado, é para quê? Para ajudar pessoas lá na frente. Gente, é só dar o primeiro passo que o Espírito Santo faz o resto. Tem uma irmã, essa eu conheço pessoalmente. O filho dela traiu a esposa. Casal novo. O filho traiu a esposa com aquela amiga que entrava dentro da casa dela, que lavava até a roupa com ela ali, que arrumava a cozinha com ela, entrou na intimidade dela. Aquilo que eu sempre falo na live. Isso foi o ano passado. Ele traiu a esposa com ela, com a amiga dela. Estavam dispostos a separar, que a confusão. Ela vinha, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Eu falei, vamos orar. E ela também em oração. A Maria, mesma coisa comigo. Vai com Deus, Debrinha. Beijo no coração. Sabe? Chegaram a separar. Mas a oração tem poder de reconstruir. Desviado, todos os dois saíram da igreja. Isso foi em 2025, bem no início. Nós entramos em oração, aquela mãe entrou em oração, aquela sogra, né? Aquela é mãe e sogra. O que o Senhor fez?
em ano 2025 para cá. Restaurou esse casamento. Ela conversando com a nora, falando de perdão. O Senhor montou toda uma estratégia. Em um ano, eles estão juntos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em um ano houve perdão, liberação, voltaram para a igreja, já estão ajudando, tem culto de oração na casa deles, a sogra junto, a mãe junto, né? Participando, que ela é mãe de um e sogra da outra. Então, ela está ali, uma intercessora do Senhor. A oração dos 5 pontos. A mulher perdoou, ele se consertou. Hoje ele já está até dentro da igreja aqui ajudando. A igreja até coincidentemente é aqui perto de casa. Os dois estão nos caminhos do Senhor, voltaram a ser marido e mulher, restaurados, pregando a palavra, fazendo a oração, Deus usando a boca da mulher para entregar até recado. Isso tudo é adquirido como? Com oração, com perdão, com liberação, com entender que aquilo ali, os dois erraram. Ela errou de confiar na amiga, deixar a amiga enfiar dentro da casa dela. Ele errou por não vigiar também. Mas que para isso, gente, acontecer, Anderson, para isso acontecer, precisa ter um compromisso de oração com o Senhor, gente. E rápido. Porque se desse muito tempo, aquele homem com certeza ia morar com essa mulher. Mas a oração foi rápida, a ação foi rápida. Não deu tempo para o inimigo trabalhar, cortou o mal pela raiz. Cortou o mal pela raiz. Ele foi derrotado. Hoje tem o culto deles lá, os 3 orando junto, a sogra no meio. Não pode perder tempo. Não pode deixar, sabe, a coisa ir rolando. Percebeu algo, já tem que ir para o joelho e oração. Irmã, você percebeu que seu marido afastou, está desviado? É agora, não dá tempo para o inimigo a trabalhar, não. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Porque um desviado, gente, ele faz tudo. Tem que cortar o mal pela raiz. Percebeu ali que está tendo um laço? É agora. Não faz corpo mole, não. Percebeu que aquele filho começou a dar problema na escola? É agora. É ir para a batalha na hora. É ficar naquele processo. Aí quando eu falei aqui no início da live, se você tirar um dia na semana para ouvir o Espírito Santo de Deus, te dar direção, falar com você, ele te dá todos esses livramentos. Ele vai falando com você o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. Entendeu? Mas por que às vezes nós não tiramos esse dia, um dia na semana, para ficar mais atento à voz do Espírito Santo de Deus? Semana está começando. Senhor, hoje eu já amanheci na live ouvindo a direção do Senhor. Hoje eu vou pôr em prática. Hoje eu vou ouvir só louvor. Hoje eu vou pedir o Senhor para o Senhor me dar direção. Onde eu colocar a planta dos meus pés, que o Senhor esteja lá comigo. Ele pode te dar sonhos. Ele pode usar alguém para falar com você. Ele pode te mostrar o caminho que você não deve passar, porque ali vai ter um problema. Os livramentos, ele pode fazer você encontrar com uma pessoa que vai ser bênção na sua vida. Ele pode tirar pessoas que estão sendo maldições, tudo essa semana. Mas você está disposto a tirar um dia na semana, como eu tirei aí o meu sábado, para me alinhar com ele? Amém, Anderson. Sabe, para me alinhar, o Senhor está querendo o que então, gente? Alinhamento. Quer mudança? Se alinha a mim. Alinhamento.
E nós estamos precisando muito desse alinhamento com o Senhor. Mas lembre-se de uma coisa. O alinhamento é você e Deus. Seu problema não pode entrar nesse dia com você. Você tem que pegar seus probleminhas e colocar ele aqui, ó, no modo silencioso, no modo avião. Deixei quietinho ali. Aí no outro dia você liga lá, ó, desliga lá o botãozinho. Valquíria, amém. Do modo avião e volta a retomar a sua, né? Evita conversas desnecessárias, evita vídeos desnecessários, se liga mais no Senhor. Sábado eu fiz isso, foi muita bênção. Sábado eu não atendi ninguém. Não entrei no WhatsApp, não mandei mensagem, fiquei na minha, virei à noite, só fui atender no domingo. Entrar no WhatsApp no domingo, acho que creio que eram às 11 horas. E ganhei com isso. Domingo, antes de eu entrar no WhatsApp, eu tive o discernimento da voz de Deus e do diabo, assim, ao vivo e a cores na minha frente. Isso gera o que então, Beth? Intimidade. Intimidade com o Senhor. Discernimento de espírito. Atenta à voz dele. Não tem preço isso não, gente. Ele me mostrou muita coisa esse final de semana. E hoje eu estou trazendo isso para você. Você está precisando de direção? Clientes. Quantas vezes? Olha o que está vindo. Quantas vezes eu mexi com comércio a vida toda, a gente sabe o que é. Às vezes você está para fechar um negócio ali bacana. O inimigo coloca um outro cliente. E você fica dividido. Já passou por isso? Você ainda acha assim, nossa, que bom, agora é 2 clientes. Sendo que um às vezes é enviado para o inimigo para prejudicar o outro que teria uma grande chance de você crescer, ser indicado, prosperar. Você sabia que até para pegar um trabalho ou um cliente novo, você tem que pedir discernimento ao Senhor? Senhor, o que é do Senhor fica, o que não for só tira. E você fica naquele atropelamento ali porque veio junto. Aí a sua produção cai no outro, que dali ia sair várias indicações. A pessoa não vai ficar tão maravilhada, tão feliz quanto ficaria se você tivesse investido apenas nela. Já passei por estar quase fechando o contrato e o cliente fechou com outro. Então são N situações que nós temos que pedir ao Senhor direção, sabe? Falar com o Senhor mesmo. Senhor, o que eu faço? Quando vier esses clientes, estou tentando olhar uma palavra aqui, mas eu acho que eu não marquei, não tem problema. Quando vier um cliente, vier alguma coisa assim, para você orar, pedir ao Senhor discernimento. Entrou uma pessoa nova na sua vida, peça ao Senhor discernimento para que você não caia na cilada do inimigo, para que você não venha fazer planos que não são do Senhor. Ontem o Senhor, bom dia Humberto, está entrando agora? Eu trouxe uma palavra aqui agora. Ai dos filhos rebeldes, Isaías 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado contra pecado. Que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito.
Porque a força do faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Essa palavra é profunda. O Egito nós sabemos que simboliza o cramunhão, o demo, o mal que escravizava o povo de Israel. Nós sabemos disso. Os hebreus. O Egito escravizava os hebreus. Isaías 30. Nunca mais você vai esquecer. Porque Deus um dia me deu um grande livramento através dessa palavra. Essa palavra vai para você que está cheio de dívida. Cheio de dívida. Vale para mim? Vale. Não sabe como resolver alguma situação difícil também? Vale. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Ou seja, que fazem tudo com a força do seu braço. Que vão buscar conselho lá no mundo, pessoas do mundo. Eita Deus falando. Que vão descansar na sombra do Egito, na sombra do mal, achando que aquilo ali vai dar paz, sendo que lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aqui esses que pedem conselho, que fazem planos, que não estão de acordo com o Senhor, que se cobrem com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Trazendo aqui, a grosso modo, você está numa dívida, aí logo você passa na sua cabeça, sem consultar o Senhor, eu vou atrás de uma agiota e eu vou resolver minha dívida. Pecado sobre pecado. Escondendo na sombra ali do faraó, daquele Egito. Porque aquela sombra vai te aliviar por um mês, 15 dias. Mas lá na frente o boleto vai chegar. Essa é a cobertura da sombra do Egito. Mas quando nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, você descansará. O que quer dizer isso, Beth? Quer dizer que eu sei que eu estou com um problema, mas eu sei o Deus que eu sirvo e eu estou debaixo das asas dele. Ele vai resolver para mim. Eu não vou tomar conselho com quem é do mundo. Eu vou me ajoelhar e vou orar e vou pedir ao Senhor e entregar para o Senhor esse problema. Descansar. Ele vai resolver o que eu não posso resolver. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Não estou aqui para enganar ninguém. Porque quando chega nesse nível, tem um preço a se pagar. Tem uma consequência a pagar. Porque chegou nesse nível. Mas quando nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, ele abre porta onde não tem porta. Ele muda situações, ele muda leis a nosso favor. Tem uma irmã que foi tremendo. Ela entrou com a pensão do INSS para o ex-marido dela. Ex-marido. Ele morreu e ela não conseguia receber mais. Ela entrou debaixo de muita oração. Gente, vocês acreditam que naquele período, isso tem muitos anos, a lei mudou por um mês. E quando a lei mudou, ela caiu dentro da lei e ela recebe a pensão do marido até hoje, porque depois eles reverteram a lei. No outro mês deu errado lá, não sei o que aconteceu. Então Deus muda situações e leis a nosso favor. E você pode ser beneficiado por causa de uma mudança, por você de lei, de estrutura, de lugar, não sei. Mas
Você pode ser beneficiado. Por quê, Beth? Porque eu coloquei nas mãos do Senhor. Porque eu sentei à sombra do Onipotente. Porque eu não fui sentar na sombra do Faraó. Eu não fui na terra do Egito. Eu fui na terra que mana leite e mel, que é debaixo das asas do Senhor. Estou debaixo da proteção dele. Então ele mexe, gente. Ele reverte situações. Ele faz, ele cria. Ele providencia, porque esse é o segredo, é sentar e confiar e entregar. Por que eu trouxe essa palavra? Essa palavra foi numa época que está escrito lá naquele livro que eu passei muito aperto financeiro, porque eu confiei numa pessoa que ficou de resolver para mim, não resolveu, me deu calote. E eu fiquei muito, muito, muito apertada, era muito dinheiro. Estava mexendo com construção na época, vocês imaginam. 2 filhos pequenos. E teve um dia lá que eu estava devendo muito ao banco. Orar, linda, Deus incomoda. E eu estava devendo muito ao banco, sabe? E eu peguei o telefone ali com a Bíblia na minha frente. Tem muitos anos isso, gente. Eu não era pastora não, mas eu era serva do Senhor verdadeira. Eu estava debaixo da sombra dele ali. Colhendo consequências por falta de orar antes, entrei, né? Aí você colhe consequência. Aprendendo, como se diz. E eu ali no telefone conversando com o gerente do banco. Não, perdão. Eu ali no telefone conversando com um agiota, com a dívida ali para resolver naquele dia ali com o gerente do banco, conversando com a agiota. Enquanto eu conversava com a agiota, a Bíblia na frente, eu bati o olho e saiu essa palavra para mim. Ai daqueles que fazem planos, filhos rebeldes, para acumular pecado sobre pecado. Aí caiu minha ficha, eu conversando com a agiota. Aí caiu minha ficha. Eu falei, meu Deus, eu já pequei de não confiar, não perguntar ao Senhor se eu podia confiar nessa pessoa. Já pequei, estou colhendo consequência. Agora eu estou pecando de novo porque eu estou pedindo uma agiota para cobrir minha dívida. Estou acumulando pecado sobre pecado e a consequência ia vir dobrada? O que eu fiz, Beth? O que você fez? Aqui, muito obrigada, depois eu volto em contato e puf, desliguei, até hoje nem sei mais quem é a pessoa. E Deus resolveu? Sim, Deus resolveu. Sabe o que aconteceu? O banco me procurou e reduziu os juros no mínimo do mínimo no mínimo e ainda parcelou. Esse é nosso Deus. Em vez de eu pagar um juro alto, o juro foi reduzido. Por quê? Porque eu entendi o que estava acontecendo aqui nessa palavra. Então, quando a gente traz uma palavra, a gente já tem uma bagagem, né? E sabe que aquilo ali vai surgir efeito. O banco reduziu os juros. Fiquei livre de um ameaçador, que é o agiota, ele ameaça. Ah, mas ele é meu amigo. Mas está trabalhando ao contrário. Está fazendo o papel dele, ele vive disso. Mas a palavra também fala que ai daquele, né? Que empresta juros. Isaías 30:30. Ai daquele que empresta juros. A palavra fala isso. Por quê? Porque a pessoa já está ali, gente, no aperto, nas últimas, enforcado. Aí vem alguém aproveitador, oportunista, ainda quer tirar mais daquela pessoa que já está sofrendo, sendo que nós temos que amar uns aos outros como a nós mesmos, então nós temos que ajudar o irmão. É claro que tem irmão passando por prova que você não pode se sacrificar por ele. Você não pode ir além do seu limite. Você não pode tomar frente sem direção do Senhor, porque senão você vai passar na prova junto. A pessoa está no processo de aprender, de se curvar, de se humilhar. Você pode ir até um determinado ponto. Dali para lá é ela com Deus. Porque senão você apanha junto com a pessoa na prova. A prova vira para você. O Senhor começa a fechar suas portas.
Até isso nós temos que ter o quê? Sabedoria. Sabedoria. Amém? A palavra está lá em Isaías 30:30, para quem pediu, daqueles que acumulam. Isso aqui é sobre, né, Jerusalém, que estava em pecado. O povo estava todo contaminado, todo ali, sem pedir direção mais ao Senhor. Glória a Jesus. Pegaram a palavra toda, está debaixo da bênção do Senhor. Vamos declarar mais uma vez que vai ter virada essa semana na nossa vida, que chaves vão abrir, que vistos vão ser liberados, que estava travado vai sair. Aleluia. Aprendeu com relação ao trabalho, a vigiar quando começa a chegar muito cliente. Gente, tem que vigiar, que nem todo mundo é mandado por Deus. Quando a bênção está chegando, o inimigo também manda para tirar você do foco. Do foco. Amém, Aline? É muito ensinamento em uma só live. Porque o papai que explica, né? Por isso que nós temos que estar aí na disposição dele, bom. A gente aprende muito ouvindo. Nós aprendemos ouvindo. Vou postar. Obrigada pela dica. Por falar em YouTube, obrigada, Mordente, você me fez lembrar de algo. Estou abrindo outro canal lá do YouTube, que vai falar só sobre curas, feridas da alma, tá? Ele tá novinho lá, nem tem seguidor ainda, que nós montamos ele ali, a capinha dele. Aí vai estar lá sobre essas mentorias, sobre a ferida na alma, sobre mais problemas emocionais. O outro aqui a gente põe as lives, põe alguma coisa lá. Vou salvar essa live e colocar lá, tá? Aí eu vou estar passando o link aqui para vocês, o nome dele direitinho, vai ser Raiz da Transformação. E eu creio que vai ser bênção para ajudar pessoas que estão bem feridas mesmo, em nome de Jesus. Então tem muito material gratuito, tá vendo? A pessoa, né, tem como ela crescer, graças a Deus, pelas redes sociais. Sabendo usar, tá tudo certo. Amém? Aprenderam muito então, gente? Que coisa boa. Vou salvar a live e colocar lá, em nome de Jesus, tá? Obrigado pela dica. Deus abençoe vocês. Vamos encerrar nossa live amanhã, povo de Deus. Amanhã eu tenho consulta 8h30 da manhã. Então não vou abrir live 6 horas. Eu chegando da consulta, eu prometo que eu abro a live. Não sei se vocês vão estar aqui todos, né? Porque trabalham. Mas quem puder, leva um foninho de ouvido. Nós vamos abrir live amanhã, não vamos ficar sem live. Assim que eu chegar da consulta, eu já abro a live, tá bom? É promessa. Deus abençoe vocês, que o Senhor restaure a vida de vocês. Lembra que essa semana, faça um minuto com Deus aí, peça a Ele para destravar essa porta que está fechada, em nome de Jesus. Que cliente chegue, que vida seja abençoada, que seu casamento seja restaurado, que a sua live nice venha crescer em graça e sabedoria, que vida seja alcançada. Regina, se você estiver aqui, esteja debaixo também da bênção do Senhor. A sua live, Aline, obrigada pelos presentes. Todos vocês que presentearam, meu muitíssimo obrigada, que o Senhor multiplique até 100 vezes mais na vida de vocês. Quem compartilhou, quem deixou um comentário, tudo isso é importante para nossa live, tá? Um testemunho. Quem deu print aí para mim colocar nos stories, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor abençoe vocês. Todos nós colaboradores aí, né, para o reino do Senhor, estamos debaixo da palavra do Senhor. Você tem livro? Tem, Aline. Eu tenho aquele lá, ó, que está no Clube dos Autores. O outro nós vamos colocar o Silêncio, Deus quer falar com você, né? Vou ver se eu consigo colocar essa semana. Mas tem aquele lá, ó, no Clube dos Autores. É só digitar no Google, Clube dos Autores, tá? Quer conhecer? A mentoria tem aqui, gente, no link. É só clicar aqui, ó. Nós vamos abrir uma turma agora, esse mês de março. Ainda dá tempo, porque já tem gente inscrito lá. É uma mentoria que não vai ter muita gente, é pequena, porque nós vamos estar começando e eu quero dar muita atenção. Então não é, eu nem fiz propaganda aí e tal, não. Tá mais aqui para nós da live, para poucas pessoas mesmo, só para a gente começar. Que o nosso foco aqui é ajudar, tá bom? Aí é só clicar aqui no link que você vai ver todo o trabalho da mentoria lá. É o livro da capa azul, que chama Começando com o que Tem, Beth Pinheiro. Beth com TH. Se clicar lá ou digitar o meu nome,
ou o nome do livro, ele sai lá. Já tem irmãs aqui na live que já pegaram o livro lá e estão gostando demais do livro. Graças a Deus. Amém? Mas nós vamos melhorar aí essa divulgação, nós vamos melhorar esse trabalho aí, porque o reino do Senhor precisa crescer, né? Vai lá, linda, pega lá, tem todos os meus testemunhos, gente, vocês vão conhecer, tem de separação, de superação, de lutas, de trabalho, de perda, de ganho, de conversão, tem muita coisa, de ministério, é um livro muito bom, tá bom? Não é porque eu escrevi, porque quem escreveu é o Espírito Santo. Sabe o que é bonito, gente? É quando eu acabo de escrever o livro e não sei o que eu escrevi, aí eu tenho que ler o meu livro, porque eu não sei o que eu escrevi, porque não fui eu. Lá no Clube dos Autores, chama Clube dos Autores a plataforma, é só digitar no Google, Clube dos Autores, entrar e colocar, aí fala lá, nome do autor ou do livro, aí você põe o nome do autor ou do livro, tá? Esse capa azul eu indico primeiro, porque ali tem o testemunho, vocês vão, através do testemunho, aprende muito, né? Como se livrar, ver os milagres que Deus fez na minha vida, como eu me livrei de dívidas altas. Eu já contei pratinha, gente. No Google, você digita lá no Google assim, ó, Clube dos Autores, tá? Aí vai abrir a janela lá do Clube dos Autores. Aí você vai colocar o nome do autor, no caso Beth Pinheiro, com TH, B-E-T-H, Pinheiro, ou o nome do livro que chama Começando com o que tenha lá. É uma ponte, tá vendo? Ali na água, eu tô falando ponte, mas aquilo ali é um pisse na água lá, tá vendo? E ele é muito fácil de achar, que chama Começando com o que tem. Por que que tem esse nome, Beth, Começando com o que tem? Deixa eu falar para vocês por quê. Interessante isso. Já vou terminar a live. Quando o Senhor falou que eu ia escrever os livros, né? Eu nem gostava de ler, gente. Mas ele falou, tá falado, ele bateu o martelo, né? De repente, me acorda de madrugada e começou a me dar os textos. Aí surgiu o livro, beleza. Eu falei com o Senhor na época, eu falei, Senhor, e ele tá, vai pra obra, achou, mordente? Vai pra obra. E eu falei com o Senhor, Senhor, como que eu vou fazer a obra? O que eu vou falar? E ele falou assim, começa com o que você tem. Né? E eu já tinha um projeto com uma irmã lá em casa. Essa irmã frequentava lá em casa aquele grupo de oração que eu tinha. E eu comecei com o que tem, gente. O que tem naquele livro? Quando ele falou comigo, seus testemunhos, começa com o que você tem. Tá falando para você? Comece com o que você tem. Porque às vezes a gente acha que não sabe falar, não sabe pregar, não sabe fazer isso, né? E foi assim que começou meu ministério. Fora da igreja, né? Foi assim que começou. Eu sou lá da Igreja Amigos de Deus. Tem minha igreja, tem meu pastor, tem tudo direitinho. Mas essa irmã, ela começou lá com a gente. E por que saiu começando com o que tem? Mesmo. Saiu por isso. Nesse grupo de oração, ela estava passando uma situação financeira muito difícil. E ela chegou para mim depois da oração e falou, Beth, faz uma oração para mim, eu preciso ganhar dinheiro, não sei o que eu vou fazer. Aí eu nem sabia desse nome, eu virei para ela e falei assim, ô irmã, comece com o que você tem. Começou assim. Aí depois o Senhor também falou comigo, os meus testemunhos eram o que eu tinha, né? Aí ela falou assim, mas eu falei, começa com o que você tem, o que você tem? Para vender, para fazer. Eu tenho umas bijuterias lá que há muito tempo eu mexi com elas. Olha o que Deus faz. E eu tenho essas bijuterias para começar. Falei, então amanhã você vai na sua casa e traz essas bijuterias aqui. Nós vamos orar, nós vamos ungir, elas estão perfeitas? Estão perfeitinhas. Então você traz, que era bijuteria boa. Nós vamos orar, vamos ungir, você vai preparar essas bijuterias e vai começar. E ela levou aquele monte de bijuteria, já tudo dentro do saquinho, nós oramos, ungimos, apresentamos o Senhor. E ela começou a vender aquelas bijuterias. Ela começou com o que ela tinha ali, sem investir R$1. Aí ela começou a vender aquilo que já estava dentro da casa dela. Talvez Deus está falando com você aí, ó, que está passando luta financeira. O que você tem para começar? O que você tem para reverter essa situação, esse quadro? O que você tem? Entendeu? O que você tem para começar? E ela apresentou, começou a vender,
Gente, deu certo. Ela pegou o dinheiro, começou a comprar bijuteria. Da bijuteria ela partiu para peça íntima, abriu uma lojinha dentro da casa dela. E eu vou falar uma coisa para vocês. Com 1 ano, aquela mulher, ela tirou a carteira para dirigir uma van escolar, que é uma carteira diferente da nossa comum, a D, né? Ela tirou a carteira. Depois da carteira, ela comprou a van escolar dela. Hoje ela trabalha com van escolar. Em 1 ano, o Senhor mudou a história dela. Por quê? Posição, direcionamento e oração. Posição, direcionamento, oração. A mulher estava desorientada, perdida, chateada, chorando. Esse é nosso Deus. Então, o que você tem para começar? Pare e pensa. Já orou, já apresentou isso ao Senhor? Você simplesmente comprou, foi lá e já está trabalhando e fazendo do seu jeito. Você já colocou isso no altar do Senhor? Porque antes dela começar, ela levou, nós oramos, nós ungimos, apresentamos o Senhor e pedimos o quê? Direção. Aí o Senhor começa a trabalhar. Porque está na mão dele, mas não é na nossa. Nós somos apenas um canal. Então, se você está começando ou quer começar algo, começa do jeito certo. Tira um dia da semana para você ouvir o Espírito Santo. Para você ir no lugar certo, para as pessoas orarem por você apresentar isso ao Senhor. Não vai fazendo com a força do seu braço. Senhor, é isso que eu tenho hoje para começar. E eu estou colocando isso no teu altar. E Deus vai fazer do jeito dele, da forma que ele quer. Ele vai abrir portas onde você nem consegue enxergar, mas vai fazer o milagre acontecer. Ela é fácil para ela? Foi fácil? Veio assim? Não, ela teve que trabalhar, ela teve que economizar, ela teve que orar muito, ela teve que ir para o monte, ela teve que jejuar. Então as coisas são conquistadas, porque conquistada se tem valor, cria validade. Amém? Povo de Deus, povo abençoado, até amanhã, depois que eu chegar do médico, eu vou abrir live, tá? Creio que talvez 8h30, só se for 10 horas. Ou talvez eu faça a live do meio-dia, né? Mas eu chegando, eu já olho, tá? Porque nós não vamos deixar um dia sem live em nome de Jesus, que é um voto que eu fiz com o Senhor. Se eu precisar viajar, aí é diferente, o Senhor está no controle. Amém? Fica com Deus. Pega aí o que foi bom. Ai, Beth, eu não concordei muito com isso. Põe no saco e joga fora. O que você concordou, você guarda para você. Beijo. Fui. Tchau, povo. Amém. Obrigada pelo carinho.